Nessa noite, já quero pedir aqui, chega até o altar, pastor Edilson Pereira, chega aqui, vai estar ministrando a palavra. É um amigo que prontamente se dispôs a estar aqui conosco. A gente já vem bastante tempo aí pré-combinando e hoje deu certo, né? Glória a Deus, eu estou muito feliz de poder te receber aqui, que Deus te use, que seja uma noite direcionada pelo Espírito ao seu coração e através da sua vida nós possamos ser muito abençoados aqui. Eu quero pedir ao povo de Deus, vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do homem de Deus aqui também. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, queridos. Deus está presente neste recinto. Amém? Queridos, abra sua Bíblia. Pode ser sentado mesmo, não tem problema. No primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 32. Estaremos lendo do versículo 22 ao versículo de número 30. Gênesis 32, do 22 ao 30. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Emerson, por esse grande homem de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida dele, sua esposa, demais irmãos, igreja que aqui está. Eu sempre digo que eu sou pequeno para Deus até no tamanho, mas também eu tenho um adágio que eu digo que o vaso ele pode ser pequeno, mas o dono do vaso é grande. Amém, queridos? Gênesis capítulo 32, versículos do 22 ao 30, nos diz assim a palavra de Deus. E levantou-se aquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da sua coxa, da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, pois já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: é Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que tu perguntas pelo meu nome? E abençoou ele ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: eu tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Mas pode dizer amém? Queridos, eu quando vinha saindo de casa, veio na minha memória algo da parte de Deus, e eu trago esta noite para vocês. Quando eu entrei aqui, pastor Emerson, eu disse: o culto é quinta da resposta. E eu acredito que os que estão aqui são aqueles que terão uma resposta de Deus. E meditando nesta palavra, Deus falou comigo que iria responder alguém através desta palavra, para que possamos entender essa história. Muitos costumam a pregar, a ministrar e a focar apenas no Jacó agarrando o anjo. Até na música diz que Jacó segurou o anjo, né? Eles focam muito nisso, mas essa história vai muito além. Existem muitas lições nessa história que Deus fala conosco. Eu sei que a história de Jacó é muito longa, eu não vou falar toda a história de Jacó, mas para que você entenda, e se você quiser entender depois mais ainda, Gênesis a partir do capítulo 12, você vai ver o começo da história de Jacó, porque vai falar do seu avô Abraão, porque Jacó era neto de Abraão. Jacó, ele era irmão de Esaú, filho de Isaac e Rebeca, que Isaac e Rebeca também tinham uma linda história, e ele era esposo de Raquel e de Leia. A história de Jacó é muito grande, porém alguns já sabem, quando fala-se de Jacó, só lembra-se quando ele engana o seu pai, engana o seu irmão, comprando o seu direito de primogenitura, agora enganando também o pai.
só lembram disso porque quando fala de Jacó, alguém disse: Jacó é enganador, porque o seu nome significa usurpador, aquele que vem se enganando. Logo no seu nascimento, ele já tinha uma promessa, porque Deus escolheu Jacó ainda no ventre da sua mãe. Lá em Gênesis capítulo 25, versículo 23, a Bíblia diz que Deus escolheu já Jacó no ventre da sua mãe. Porque o texto diz que quando a sua mãe estava grávida, ela sentiu algo estranho no seu ventre e começou a orar a Deus pedindo uma resposta e dizendo: Deus, por que é isso que eu estou sentindo dentro do meu ventre? Aí Deus fala com ela e disse: há 2 nações no teu ventre. Só que aí vem uma promessa. Aí Deus diz assim: o mais velho servirá o mais moço. Havia uma promessa na vida de Jacó ainda antes de nascer. E diz a Bíblia que mesmo depois de tudo, lá em Malaquias capítulo 1, 2, que Deus amou a Jacó. Mesmo Jacó com toda aquela trajetória, e agora depois que ele engana o seu pai, engana o seu irmão, ele tem que fugir. E interessante, pastor Jamerson, é que ele agora vai para Padã Arã. E para quem sabe, quem leu a Bíblia, Arã era a terra da onde Abraão saiu. E ele saiu para ser abençoado, e agora Jacó tem que fugir para não ser morto pelo seu irmão. Porque o seu irmão queria matar. Eu vou chegar aonde Deus quer falar com você. Deve ser para que você entenda. E agora Jacó, nessa terra onde alguém saiu para ser abençoado, ele foi abençoado na casa do seu sogro Labão. Diz a Bíblia que ele foi próspero, Deus o abençoou, mas agora ele coloca na sua mente que ele tem que voltar. Eu estava analisando a palavra de Deus, é que às vezes é preciso voltarmos para poder prosseguir. Às vezes é necessário você olhar para trás para depois você prosseguir. Quem está entendendo aqui? Deus às vezes permite isso, mas entenda algo, que agora, quando ele sai, ele coloca a sua mente: eu tenho que voltar, eu tenho que se encontrar com meu irmão, eu tenho que fazer as pazes com ele, mesmo ele com medo de ser morto pelo seu irmão, porque o seu irmão queria matar. Mas agora ele coloca em sua mente e diz assim: eu tenho que voltar, eu tenho que pedir perdão a ele, eu tenho que me conciliar com ele. Só que no meio dessa trajetória, quando ele vai voltar, muitas coisas acontecem. E o interessante é que ele vai agora, quando o texto que nós lemos, ele sai e vai passar pelo Val de Jaboque. Ele tem que passar pelo Val de Jaboque. E eu coloquei até um tema, eu costumo pregar em tema, e eu coloquei um tema: Jaboque, o lugar que todo crente tem que passar. Você pode dizer comigo? Diga: Jaboque, o lugar que todo crente tem que passar. Só que quando ele vai passar por Jaboque, muitas coisas acontecem. Interessante que no início a Bíblia já vai dizendo que ele levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o Val de Jaboque. Ele teve que passar, mas ele teve que ir com toda a família, com tudo que ele tinha, com tudo que ele tinha adquirido, com tudo que ele tinha prosperado. E interessante que Jaboque foi para Jacó um lugar que, quem sabe, ele nunca gostaria de ter passado, mas Deus queria que ele passasse. Foi ali que ele enfrentou vários dilemas, foi ali que ele teve várias experiências. E uma coisa eu quero dizer para você que veio esta noite: não ignore o Jaboque da sua vida. Não ignore, porque Deus permitiu que alguns de vocês passassem ou está passando pelo Val de Jaboque, para que muitas coisas aconteçam na sua vida.
A Bíblia diz que ele levantou-se naquela mesma noite. Era um lugar escuro. Jaboque era um lugar escuro. Entenda que o versículo 22 diz que ele levantou na mesma noite, ele saiu de noite. E nós sabemos que o período da noite é um período escuro, principalmente nesse episódio que nós lemos. Muitas das vezes no Jaboque que a gente passa, está escuro. A gente não entende, porque a gente não vê saída. Mesmo como servo de Deus, às vezes a gente para e diz: para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Quando você está nessas indecisões e sem saber o que fazer, é porque você está passando pelo Vale de Jaboque, está passando pelo lugar escuro. Você olha para os lados, você olha para todos os lugares e não encontra uma saída. Mas irmão Edilson, mesmo eu crente, sim, acontece. Acontece que eu e você passe pelo Vale de Jaboque por um momento escuro na vida. Mas como diz o louvor, que nas horas escuras da vida, Jesus está lá também. Eu posso ouvir um glória a Deus? Diz a Bíblia que ele saiu aquela mesma noite, escuro. E quem sabe, pisando em lugares que não queria pisar, porque estava escuro, era de noite. Deus está falando com alguém aqui, quem sabe não está sabendo o que fazer. Não está sabendo como tomar uma direção, porque parece que está tudo escuro. Busca e não encontra. Mas não se preocupe, que Deus, Ele é o sol da justiça, e esta noite vai passar. Você pode dizer amém? Essa noite vai passar. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 8 diz: mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque há de ser muito. A Bíblia diz que nós passaremos por momentos escuros. Mas também a Bíblia diz, um texto maravilhoso que todos conhecem, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia. Eu sinto Deus neste lugar. A noite pode estar escura, você pode ter clamado, pode ter buscado e ter dito: e agora? Deus está dizendo: não se preocupe, eu vou agir. Aleluia. Deus também está na escuridão, porque a Bíblia diz que a escuridão para Ele é como que fosse meio-dia, que é o momento mais claro. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? Era um momento escuro. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Você vai passar pela noite escura no Vale de Jaboque, mas pela manhã a misericórdia de Deus vai te abraçar. A misericórdia de Deus vai chegar até você. Aleluia. No Vale de Jaboque passa pelo lugar escuro, mas no Vale de Jaboque também há um lugar de solidão. Diga comigo, lugar de solidão. A Bíblia diz que Jacó fez passar todos. Passou suas esposas, suas concubinas, seus filhos, seus servos, e ele mandou ir adiante. E diz a Bíblia no versículo 24: Jacó, porém, ficou só. Jacó ficou só. A solidão é o lugar predileto dos piedosos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que nem sempre a solidão é sinal de desamparo. Nem sempre a solidão é sinal de desamparo. Algumas vezes Deus utiliza da solidão para nos levar para uma maior reflexão e para se aproximar dele. Muitas das vezes Deus permite que eu e você procure alguém para conversar e não encontra, porque Ele está dizendo: eu não quero que você converse com fulano agora, eu quero que você converse só comigo. Você pode se sentir só, mas diz a Bíblia que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que Jacó ficou só.
Quando isso acontecer conosco, podemos ter a certeza que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo um momento na minha vida onde eu procurei pessoas para me ajudar e não encontrei. Me senti só. E aí vem a pergunta: cadê eles? Cadê meus amigos? Cadê aquelas pessoas que eu esperava algo? Deus está dizendo que não se preocupe. No Val de Jaboque vai ter momentos que você vai ter que ficar só. Vai ter que ficar só você e Ele. Aleluia. Às vezes é preciso eu e você ficar só. Tem pessoas que muitas das vezes estão no meio de muita gente, pastor, e se sente só. Está no meio de multidões e se sente só, porque ninguém é do jeito que ele quer, não dá uma palavra do jeito que ele precisa. Aí Deus está dizendo: peraí, tem um tempo de você estar no meio da multidão, mas tem um tempo de você estar somente eu e você no secreto. Aleluia. Existe um momento que precisa que você entre no quarto sozinho, tranque a porta e fale comigo. Muitas das vezes Deus está chamando você para ficar sozinho com Ele, e você está querendo estar no meio da multidão. E Deus está dizendo: é preciso às vezes ficar só, para que você tenha uma experiência real com Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a única pessoa que nunca nos abandona. A Bíblia diz que pode até uma mãe esquecer do filho que amamenta. O Senhor diz: essa aí pode até esquecer, mas eu, Senhor, jamais esquecerei de você. Dá para você glorificar a Deus, irmão? Eu sou nordestino, e quando alguém dá glória, parece que o nordestino prega mais. Aleluia. Jacó ficou só. Não se preocupe que ficar só não é sinal que você está desamparado. É porque Deus quer que você tenha experiência com Ele. Jaboque, além de ser um lugar escuro, além de ser um lugar de solidão, Jaboque é um lugar de mudanças. Diga comigo: lugar de mudança. Às vezes Deus vai permitir que você passe pelo Vale de Jaboque, o Vale de Jaboque, para que Deus mude a sua história. Eu vou repetir: às vezes é preciso, Deus vai permitir que você passe pelo Vale de Jaboque, para que você tenha uma vida mudada. Jacó, ele tinha uma história não muito agradável. A vida de Jacó não era muito boa, no sentido da situação que ele já tinha passado. Ele precisava ter mudanças na vida. E às vezes Deus permite isso, que a gente passe por esse lugar chamado Jaboque da vida. E Deus quer dizer assim para alguém: eu quero te moldar, eu quero te mudar. Aleluia. É eu que sei o que eu tenho que fazer com você. Quem sabe você diz assim: não, mas está tudo bem comigo, está tudo em ordem. Aleluia. Aí Deus está dizendo: eu te conheço muito bem. Sou eu que conheço o teu íntimo. Sou eu que conheço o teu coração. Sou eu que sei o que tu fala comigo quando ninguém está ouvindo, está perto de você. Às vezes é preciso passar pelo Vale de Jaboque para ter mudanças. Jacó volta, passa pelo Vale de Jaboque, e ali, na luta com o varão, que diz a Bíblia que era uma teofania de Deus. E eu nem digo que Jacó lutou com o varão que lutou com Jacó, porque queria que ele mudasse de vida. E diz a Bíblia que ele tocou a junta da sua coxa, no versículo 25, e diz o texto: se deslocou da sua coxa. E se deslocou de sua coxa. Ele ficou, no meu linguajar, ficou manco. Ele mudou a forma de andar. Quem está entendendo aí? Ele teve uma mudança tão radical, que além de Deus mudar o nome dele de Jacó para Israel,
Agora Deus diz assim: pera aí, tu vai ter que ter um sinal. Se tu chegar lá embaixo e dizer que lutou comigo e não tiver nenhuma marca, tu vai até se exaltar e tu vai dizer: eu prevaleci, eu lutei, eu venci, não tive nenhum arranhão. Mas diz a Bíblia que o anjo tocou na juntura da sua coxa, Jacó ficou manco e mudou a forma de andar. Deus está falando com alguém, está dando resposta. Ele está dizendo: você vai passar pelo Vale de Jaboque e se prepare, porque tu vai mudar a tua forma de andar. Tu vai mudar o teu jeito de ser. Aleluia. Mas tu precisa passar pelo Vale de Jaboque e se encontrar comigo. Eu sempre digo que para que uma pessoa tenha mudança na vida, precisa se encontrar realmente com Cristo. Porque vir na frente, chorar, levantar a mão, muitos fazem isso quando entregam a vida a Cristo. Mas a mudança vem depois de um encontro real com Ele. Por que eu estou dizendo isso? Eu entreguei minha vida a Cristo, pastor, com 19 anos de idade. Deus me tirou lá da macumba, lá da feitiçaria, Deus me tirou das drogas. Eu fui à frente, uma história muito longa, não vou contar tudo, mas entreguei minha vida a Cristo, chorando. Deus falou comigo naquele culto, mas mesmo assim, eu não deixei as coisas de início. Eu tinha vários pôsteres de rock na parede da minha casa, e o diabo se manifestava de uma forma tão grande ali, dentro de casa. E parece até história de carochinha, como diz a história, mas a luz do quarto acendia e apagava sozinha. O rádio aumentava o som e voltava. Quando os irmãos iam para lá e viam aquilo, diziam: irmão, tu tem que tirar isso. Mas eu ainda estava em fase, estava em processo. Foi preciso eu ter um encontro real com Ele, a poder depois colocar no meu coração e dizer: basta, eu tenho que tirar tudo isso. Eu tenho que servir a Deus como Ele quer que eu sirva. Passei pelo Vale de Jaboque, fiquei num lugar escuro, fiquei sozinho, passei. Eu estou pregando algo que eu tive experiência. E Ele mudou a minha vida. Deus está dizendo que não espere passar pelo Vale de Jaboque para você mudar. Comece a ter um encontro real com Ele, e você vai ver as mudanças que Deus vai fazer na sua vida. Estou já terminando. Jaboque também é um lugar de luta. Diga comigo: lugar de luta. Você pensa que você vai ser abençoado sem lutar? Jamais. Ninguém conquista nada sem ter lutas. Se você está passando pelo Vale de Jaboque, passando por lutas, pode ter certeza que você vai passar pela luta para poder alcançar a vitória. A Bíblia diz que no versículo 25, lutando com ele, Jacó, ele teve que lutar para poder ser abençoado. Deus muitas vezes permite que a luta chegue quando a gente se acha mais fraco. Não é verdade? Quando a gente se acha mais fraco, Deus nos permite que venhamos lutar, mas na luta Deus dá graça. Aleluia. E se não fosse a graça de Deus, nem eu nem você estaria aqui hoje. Eu estava lendo uma certa parte da Bíblia que diz que a maravilhosa graça nos alcançou. Dá para você dar um glória a Deus aí, irmão? A maravilhosa graça nos alcançou. Muitas das vezes não morremos no meio da caminhada por causa da graça de Deus. Aleluia. Deus deu graça a Jacó. Ele lutou, e ele lutou com toda a força. Eu lembro-me que Paulo escreveu a 2 Coríntios capítulo 12, do 9 e 10, que ele disse assim, ele ouviu Deus falando com ele, disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua
fraqueza. Aleluia. E diz mais o texto: de boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Deus está dizendo esta noite que a graça dele está sendo derramada. A graça dele está lhe alcançando. E você só estar aqui hoje, só passando pelo Vale de Jaboque, por causa da graça de Deus. Aleluia. Ele passou pela luta no Vale de Jaboque e agora vai chegando no fim. Jaboque também é o lugar de bênção. Diga: Jaboque é lugar de bênção. Querido, Deus também abençoa no deserto. Eu vou repetir que ninguém deu glória. Deus também abençoa no deserto. Aleluia. Se você for olhar dentro da Bíblia Sagrada, Deus abençoou muito do seu povo no meio do deserto. Foi no deserto que veio cordonizes. Foi no deserto que tinha coluna de fogo no momento do frio. Foi no deserto que tinha uma coluna de nuvem protegendo do calor. Foi no deserto que veio o maná. Aleluia. Dá para você dar glória a Deus, irmão? Deus também abençoa no deserto. A Bíblia diz que no deserto Deus estava com eles. Então não se preocupe quando você passar por um lugar como este. Jaboque parecia ser um lugar solitário, um lugar deserto, mas foi naquele lugar que ele foi abençoado. Se Jacó não passasse pelo Vale de Jaboque, ele não teria sua vida mudada, nem sua vida abençoada. Mas foi preciso passar pelo Vale de Jaboque. Versículo 29 diz assim: e Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, eu peço-te a saber o teu nome. E aí o varão disse: por que tu perguntas pelo meu nome? Aí diz a Bíblia que ele abençoou ele ali. Não importa o lugar que você está, Deus pode lhe abençoar. O lugar não impede a bênção de Deus. O lugar não impede a bênção de Deus. Diga comigo: o lugar não impede a bênção de Deus. Ainda que você esteja em um lugar, trabalhando num lugar, eu falo tribuloso, é minha forma de falar de um lugar turbulento. Se preocupe não, Deus pode lhe abençoar ali. Aleluia. E aonde você colocar a mão, você pode prosperar. A Bíblia diz que fizeram de tudo para José ser derrotado, mas aonde José era colocado, a bênção de Deus estava sobre ele. Foi na casa de Potifar, mesmo sendo humilhado, ele foi abençoado. Foi mesmo ali na prisão, tudo que ele colocava a mão prosperava. Deus está falando para alguém aqui que Jaboque também é lugar de bênção. Independente do lugar que você estiver, Deus pode lhe abençoar. Deus não vai só lhe abençoar aqui, mas Deus abençoar onde Ele quiser. Porque Deus não tem isso para Ele faz as regras, mas também Ele quebra a regra, porque Ele é soberano. Dá para você dar uma glória a Deus? Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele usa quem Ele quer, aonde quer. Queridos, eu vou contar algo bem rápido que aconteceu, que parece insignificante, mas eu louvo a Deus em coisas pequenas também. Eu morava em Capinzal, Santa Catarina. Alguém conhece Capinzal? Oeste catarinense, lugar frio. Passamos menos 7 graus de frio lá. Eu trabalhava na Perdigão. Minha esposa em casa disse assim: amor, eu queria fazer um bolo. E você sabe que quando a mulher quer fazer algo, ela luta por tudo. Eu disse: infelizmente não saiu o pagamento, não temos dinheiro. Não tenho dinheiro. Mas antes de sair para o trabalho, eu disse assim para ela: mas Deus proverá. Ela disse: eu quero fazer um bolo, eu quero fazer algo diferente para nós dois. Eu disse: Deus proverá.
E ela tinha um costume, como um lugar muito frio, às vezes pegar os sapatos dela e colocar fora num lugar quente para secar, para ficar muito frio. E aí eu ia saindo, quando eu ia saindo para trabalhar pela manhã naquele frio, mas já estava clareando, já logo cedo, eu vi o sapato dela que estava emborcado, ou seja, virado. É algo bem que parece insignificante, mas eu louvo a Deus por isso. E eu virei o sapato. Quando eu virei o sapato, tinha um rolo de dinheiro dentro do sapato. Não é historinha, deixa eu contar mais o restante. E eu disse assim, pastor, eu peguei, eu como crente, olha só minha mente. Eu disse, será que alguém perdeu esse dinheiro aqui? E eu cheguei para a esposa, entrei na hora e disse, olha o que eu achei dentro do sapato. Ela disse, não, você tinha esse dinheiro? Eu falei, não tinha. Achei agora. Mas vamos guardar. Olha só que mente. Eu disse, vamos guardar, vai que alguém deixou cair, caiu logo dentro do sapato. Olha a cabeça. Ela disse, não, eu estava orando. Eu disse que queria bolo. Foi Deus que mandou o dinheiro. Me dá para cá. Eu falei, então, vai fazer o teu bolo. E eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, eu trabalhava com um filho de pastor desviado. E ele chegou para mim, bateu no meu ombro e disse, recebeu a bênção? Eu me assustei, eu falei, que bênção? Eu recebi tantas bênçãos já de Deus. Ele disse, tu olhou dentro do sapato da tua esposa? Eu falei, sim. Foi você? Ele disse, sim. Ele disse, eu sou filho de pastor, eu estou desviado, mas Deus ainda fala comigo. Ele disse, quando eu saí de casa para ir trabalhar, Deus falou comigo, minha filha está clamando, pedindo apenas um bolo, e tu pode abençoá-la. Olha só, Deus falou com ele, e ele disse, vai lá e coloca o dinheiro lá para ela. E Deus falou comigo, eu não podia voltar atrás, porque Deus falou comigo. Ele até falou assim, da forma que ele falou, ele disse, para você parece até besteira, mas Deus falou comigo e disse, coloque o dinheiro para cá. Deus está dizendo para alguém, não se preocupe não, você está passando pelo Val de Jaboque, Deus vai lhe abençoar. Aleluia. Deixa eu terminar. Jaboque é lugar de revelação. Jaboque é lugar de revelação. Diga, Jaboque é lugar de revelação. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Aleluia. Tantas coisas ruins, mas coisas boas. A Bíblia diz que Deus não deixa o seu povo confuso antes de revelar para os seus servos, os profetas. Deus revela. A Bíblia diz que, versículo 30, ele fala assim, eu tenho visto Deus face a face. Foi revelado Deus para ele. Foi revelado Deus para ele. Vou repetir, foi revelado Deus para ele. Ele vinha de uma família crente. Ele vinha de uma família do pai da fé, de Abraão. Ele vinha de Isaac. Ele tinha uma história, ele tinha uma família que temia a Deus, mas ele precisava ter essa transformação e essa experiência com Deus. Se você puder, fica de pé. Ele precisou ir para esse lugar para Deus se revelar para ele. Deus está fazendo com que algumas pessoas que mesmo servindo a Deus precisa passar pelo Val de Jaboque para Deus se revelar para você. Deus quer que você passe pelo Val de Jaboque, porque Deus está dizendo, eu quero te dar experiência. Deus está falando para alguém aqui, dando resposta para alguém aqui, dizendo, eu não quero que você viva de experiência dos outros. Eu quero que você tenha as suas próprias experiências. Você pode olhar para alguém e dizer, Deus vai te dar experiência. Não, mas profetiza para ele, profetiza para ela. Diga, Deus vai te dar experiências. Elevar a sura mecando reia. Elevar o remédio. Deus esta noite está falando para algumas pessoas aqui, porque eu acredito que Deus não trouxe você em vão. É uma resposta para alguém aqui que não estava entendendo o Val do Jaboque que estava passando. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você.
Porque Deus está dizendo: eu vou fazer com que você passe por esse val. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui à frente. Deus quer lhe dar forças. Deus quer lhe dar coragem. Deus quer lhe dar experiência. Deus quer trabalhar em você. Quem sabe você não está entendendo o trabalhar de Deus. Você não está sabendo agora, mas vai saber depois. Deus vai dar experiências aqui. Quando eu era novo convertido, eu via muitas pessoas contarem histórias que aumentavam a minha fé. E eu disse: Deus, eu não quero só ouvir histórias, eu quero passar por experiência. Eu quero que tu me mostre. Eu quero ver a olho nu. E pela misericórdia de Deus me fez eu ver tantas coisas. Cego enxergando, paralítico andando. Perto de mim eu vi Deus fazer tanto milagre. Tanta pessoa vomitar câncer. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou lhe dar experiência. Deus me deu visões, Deus já me revelou tantas coisas. E eu digo isso para a glória de Deus. Deus está dizendo: eu vou te dar experiência. Passa por esse mal. Passa, porque eu estou contigo.